Eu aposto que você anda ouvindo muito por aí sobre autoconhecimento, o tanto que é importante a gente se conhecer, o tanto que o autoconhecimento transforma as nossas vidas, as vidas das pessoas que estão ao nosso redor. Mas a pergunta que não quer se calar: por onde eu começo esse autoconhecimento? Oi, pessoal, como vocês estão? Sejam muito bem-vindos a mais um vídeo aqui no canal, nesse espaço onde a gente fala sobre autoconhecimento, a gente conversa sobre desenvolvimento pessoal, sobre expansão da consciência. E no vídeo de hoje a gente vai falar especialmente sobre o autoconhecimento. A gente ouve tanto falar de autoconhecimento, mas qual o primeiro passo? Qual o primeiro passo que eu preciso dar para eu começar o meu processo de autoconhecimento? Bom, gente, antes de mais nada, eu preciso deixar claro para vocês precisam entender que o autoconhecimento, ele é um processo, ou seja, não é do dia para a noite. Não é fazer um cursinho de final de semana ou fazer um curso de um mês e ficar se conhecendo. Não é assim. O processo é um processo, é dia após dia. Então, o que vai ser certo para um não vai ser para o outro. É um processo, cada um vai trilhar o seu processo, né? E a gente vai exigir muito da gente paciência, vai exigir dedicação, comprometimento, vai existir coragem, acolhimento. A gente vai olhar para dentro da gente, a gente vai olhar para as nossas sombras, a gente vai descobrir em que eu sou bom, em que eu não sou bom. É isso que é o autoconhecimento, integrar, né, ressignificar crenças, ressignificar traumas. Então é um processo bem longo, mas é muito, muito, muito libertador. Talvez você está aí esperando um passo a passo, literalmente. Eu faço isso, depois aquilo, ou uma receitinha de bolo. Nesse vídeo aqui, o foco não vai ser esse, mas eu vou contar um pouquinho da minha história, da minha trajetória, do meu processo, o porquê eu comecei, quando eu comecei, todas as ferramentas que eu usei até agora. Então, eu vou contar tudinho, né? Lógico, bem resumido, e é para inspirar vocês. Vocês peguem aí o que fazer sentido para vocês. Ó, a Roberta fez assim, talvez eu faça assim também, dá certo para mim ou não dá. O que não fizer sentido, vocês descartam, tá? Bom, gente, para começar, eu sempre fui uma criança questionadora, sabe? Eu sempre gostei de assuntos mais profundos, sempre gostei desses assuntos misteriosos, assim, sabe? Então, eu era pequena e eu ficava questionando. Antes de eu nascer, onde que eu estava? O que eu estou fazendo aqui nesse mundo? Quando as pessoas morrem, para onde que elas vão? Para onde que eu vou quando eu morrer? Então, eu já tinha esses questionamentos, sabe? Então, eu olhava para o céu e ficava assim: será que existe vida em outro planeta? Eu ficava nesses questionamentos da vida mesmo, as coisas mais profundas, mais misteriosas. Isso é de mim, eu sempre gostei disso, sabe? Então, meu primeiro contato com o autoconhecimento foi com signos, com horóscopo. Então, eu amava ler horóscopo, ler sobre o meu signo. Antigamente, gente, já tem muitos anos, tá? Eu já vou aqui revelar minha idade para vocês sem querer. Não sei se quem for da minha época vai saber. Aquelas revistinhas do João Bidu que vinha previsão anual, previsão semestral, signo complementar. Aí eu ficava lá vendo simpatias, eu ficava lendo sobre o meu signo, né? Eu sou ariana e eu ficava me questionando. Falar assim, tá, eu sou de Áries e eu leio aqui minha descrição de Áries e muita coisa bate, mas muita coisa não bate. E eu ficava me questionando isso. Guardei isso, né? Ficou. Eis que surgiu a internet. Gente, isso tem anos, anos, anos. Vocês lembram daquela internet de escada na época que demorava 1000 anos para conectar? Eu sou dessa época, tá? E, enfim, aí eu comecei a acessar, comecei a pesquisar sobre signos e tal. Aí eu fui lá e eu descobri que existe um mapa astral. Ou seja, eu não sou apenas ariana. Eu sou ariana, com lua em Libra, com ascendente em Peixes, e cada planeta, né, com um signo diferente. E cada planeta ele fala de uma área da nossa vida. Eu fui lendo aquela coisa e fui falando assim, nossa, tipo, as coisas batiam demais. E aí eu já abriu esse portal, né? Falei, meu Deus, como que um papel, sei lá, um mapa astral, pode descrever eu tanto como mais do que eu mesma. E nesse momento se abriu esse portal
né, essa coisa que eu amo, que é o autoconhecimento. Nesse momento aí que eu descobri que a gente tem um mapa astral, e era muito bizarro, porque tudo que eu lia lá sobre o que era a descrição do meu mapa, eu tava lendo sobre mim, eu falei, gente, mas como que pode? Aí eu fiquei com aquilo na cabeça, fiquei encucada, falei, nossa, e assim, na época ainda o acesso era difícil, e foi ficando, né? Até porque eu tinha uma vida, eu estudava, enfim, eu não tinha esse tempo para dedicar, mas ficou guardado aqui dentro de mim. Então, já dou aqui uma dica de ferramenta para o seu autoconhecimento. A astrologia, mapa astral, traz muita clareza sobre nós mesmos, sabe, gente? Né? Do tipo, então é por isso que eu sou ariana, eu não gosto de briga, é porque eu tenho lua em Libra. Eu sou ariana, eu não sou tão explosiva, eu não sou tão Áries, porque eu tenho ascendente em peixes, né, que é o que me traz essa coisa de ser mais mística, de gostar dessas coisas mais esotéricas, essas coisas mais profundas. Então tá tudo explicadinho lá no meu mapa, que eu me aprofundei de uns tempos para cá. Naquela época foi só essa descoberta. Nossa, eu tenho um mapa astral que fala muito mais coisas sobre mim. Daí, gente, o assunto, né, terminou por aí. Legal, tem um mapa astral, tem mais coisas sobre mim e tá tudo bem. Eu levava aquilo como um hobby, conversava algumas coisas com os amigos outros. Qual que é o seu signo? Tal, então você é assim, assado. Sabe, só umas conversas assim, super superficiais, né? Mas a profundidade, ela ainda vivia ali dentro de mim. E aí, por volta de 2016, 2017, eu passei por uma fase muito desafiadora na minha vida, sabe? De muitas perdas. Perdas, assim, para todas as áreas da minha vida, sabe? Perdas materiais, de trabalho, perdas de relacionamento. Então, eu entrei num lugar que eu fiquei no fundo do poço. Essa época da minha vida, gente, ali 2016, 2017, que eu chamo do meu despertar, sabe? Ali que foi o começo de tudo, né? Quando eu me vi nesse lugar de desconforto ali, essa época desafiadora para minha vida, eu tinha duas opções. A primeira, que era a que eu sempre fazia, me colocava de vítima, então eu chorava, eu me vitimizava, eu falava que Deus não gostava de mim, porque tudo de ruim aconteceu comigo, coitada, todos os caras que eu gosto não gostam de mim, ninguém quer me assumir em relacionamento, e meu Deus do céu, e em pânico, né? A louca, a vítima. Eu era essa pessoa. E eu tinha outra opção, que era, não. Aí eu falei assim, não, calma, vamos parar, para tudo e vamos observar aqui que tem alguma coisa de errado. E não é com as outras pessoas, não. Tem coisa de errado comigo. E naquela época, em 2016, 2017, a gente já tinha uma internet acessível ali. Fui eu atrás da internet buscar. Falei, eu sou buscadora, gente, eu vou atrás das respostas e eu consigo. Fui atrás de buscar ali, entrava no YouTube, pegava vídeo, não sei o quê, nananã. Um detalhe, né, gente? Quando eu me vi nessa situação, que eu falei assim, calma, tem coisas de errado comigo e eu vou descobrir o que que é. O certo, né, se vocês se virem nesse lugar, gente, por favor, procura terapia, tá? Que é o lugar certo de procurar. Só que como eu não tinha condição naquela época, eu não tinha condição, gente, eu estava realmente no fundo do poço, eu estava perder tudo. Eu só não, a minha sorte é que eu morava com meus pais na época, então eu não morri de fome. Então, eu fui buscar o que eu tinha para buscar, que era a internet. Então, eu fui buscar informação na internet e tudo mais. E daí eu peguei, abri o computador, abri o YouTube e falei assim, intencionei, universo. Aí só abrindo um parênteses, né? Antes disso eu já tava mais nesse negócio de universo, de sincronicidade, de horas iguais, sabe? Essas coisas assim, eu já tava nesse mundinho de gratidão, eu já tava, sabe? Eu acho até que eu já tinha acessado aquele vídeo, O Segredo, né, que já abre bastante a consciência da gente. Enfim. Então, abri o YouTube com essa intenção de trazer ali, de eu acessar algum vídeo que me trouxesse alguma coisa, alguma resposta, alguma coisa que, né, me acalmasse. E aí eu me deparei com o vídeo da Gisela Valim, a pessoa que eu sigo até hoje, minha mentora, assim, eu me inspiro muito nela, maravilhosa. E ela estava falando sobre desapego, sobre deixar ir. Gente, era assim tudo que eu precisava ouvir naquele momento. E ela falando a importância da gente deixar ir o velho para que o novo tenha espaço para vir. Aí eu falei, é isso. Então, vamos deixar tudo ir. Então, assim, na época eu tinha um carro,
né? Nossa, e foi bem usado esse carro, viu, menina? Nu, foi bem usado. Só que aí eu tava tantas dívidas, aquele trem todo, já não tava dando conta mais de pagar o carro, que eu tive que vender o carro. Vendi o carro, aí o crushzinho que eu tava na época, ele me deu um pé na bunda, sofri, e eu tava ali apegada, não queria largar. Eu tinha uns alunos que eu perdi, os alunos tudo sumiu. Então, gente, eu tava assim, realmente tava difícil. Então, gente, aquele vídeo da Gisela Valim que eu acessei aquele dia fez tanto sentido pra mim, fez tanto sentido, que eu tava super apegada a essas coisas e eu só soltei. Eu só soltei e deixei a vida acontecer. E continuei assistindo os vídeos dela, que ela fala muito de autoconhecimento também. Então, mais uma dica pra você aí, né? Siga pessoas que falam disso, me segue aqui, tá? Se inscreve no canal, que aqui nesse canal a gente vai falar muito sobre isso. Então já se inscreve aqui, que também ajuda no seu processo de autoconhecimento. E fui ali vendo os vídeos da Gisela, ela fala muito de meditação. E fui eu começar a meditação. Fui começar a meditar. E é óbvio, né? No começo ali era super desafiador, mas quando eu coloco uma coisa na cabeça, gente, eu só vou. E fui meditando. Meditava um dia, meditava 2 dias, meditava. E fui meditando com uma certa frequência ali. E muito praticando a gratidão. Tipo, a minha vida estava merda, desculpa a palavra, estava, né? E eu, mesmo assim, eu estava agradecendo. Eu agradecia pela minha saúde, eu agradecia pelo trabalho que eu tinha, que era aquilo ali, né? Pelo menos era aquilo que eu tinha. E na meditação, com a gratidão e fazendo umas outras práticas, eu percebi a minha energia mudando, sabe? Eu estava desenvolvendo uma mentalidade positiva e as outras pessoas estavam comentando, nossa, tá diferente e tal. E aí eu fui reconstruindo a minha vida, sabe? Fui buscando muita informação, fui entendendo, vendo os vídeos da Gisela, de outras pessoas. E fui descobrindo um punhado de coisa. Eu fui descobrir que eu tenho um punhado de trauma de infância. Eu tenho um punhado de crença. Que descobri que nos meus relacionamentos eu estava repetindo padrões, que eu só buscava parceiros que me rejeitavam, porque eu tenho crença forte de rejeição lá na minha infância. Descobri tudo isso. Eu falei, que legal, que legal. E agora? E assim, nessa época ainda eu tinha uma resistência para ir para terapia, sabe? Não era porque eu não podia, não, que eu podia. Só que não era a minha prioridade, porque eu ainda eu estava nesse processo de autoconhecimento, mas eu também estava nas baladas, eu estava nas curtição, então eu não me preocupava muito em levar isso muito a sério, sabe? Eu sabia que eu tinha esses traumas, que eu tinha essas crenças, que eu precisava curar, que eu precisava ressignificar. Eu já sabia, mas não era minha prioridade ainda, no momento, olhar para isso, né? Porque eu precisava escolher, ou eu pagava a terapia, ou eu tinha dinheiro para minhas festinhas, para minhas baladas de final de semana. E é claro que eu escolhia, né? Naquele momento eu escolhia as festinhas. E só que o tempo foi passando, aí eu entrei ali no retorno de Saturno. Sabe, né, o que que é retorno de Saturno? Isso fala lá na astrologia. O que que acontece? Saturno, ele é o planeta das cobranças. Ele é o professor malvadão lá que vem te cobrar as coisas que você deveria ter feito na vida. Então, ele demora 30 anos para dar um giro em torno do Sol. Então, aproximadamente, quando a gente faz ali os 30 anos, a gente está passando pelo retorno de Saturno. E ele vem nos cobrar, ele vem falar assim: e aí, minha querida, o que você está arrumando da vida? Como que está a sua vida profissional, pessoal? Enfim, como que tá? Ele vem cobrar, vem puxar a orelha da gente, sabe? E naquele momento eu estava assim, eu já não estava mais eu já não estava mais naquele lugar de superficialidade, como eu falei, né? Eu precisava me aprofundar nas coisas, não estava muito feliz com o meu trabalho, o fato de eu morar com meus pais também me pesava, então ele veio pesar. E as festinhas do final de semana estavam ficando assim, muito cansativas, então eram umas coisas que eu adorava fazer, que eu adorava ir, eu já não estava vendo mais sentido, ficava muito cansada, eu gastava dinheiro. E aí eu falava assim, e aí? Aí foi passando o tempo, né? O retorno de Saturno ali, ó, me dando umas chicotadas assim no lombo, pesando, e eu cansada de muita coisa, estava vendo um ritmo de trabalho intenso, intenso, intenso. Então, assim, eu estava 11 anos trabalhando direto, sem tirar férias, né? Aí, eis que veio 2020,
aquele acontecimento, né, global que todo mundo sabe o que que é. Eu fiquei um mês inteiro dentro de casa, sem fazer nada, sem trabalhar, sem nada. Eu tinha 2 opções. A primeira opção, ou eu surtava, do tipo: "Meu Deus, e agora? O que que vai ser de mim? Não vou ter dinheiro para nada, eu não vou trabalhar e vou ter que conviver com minha mãe 24 horas por dia", né. Detalhe que eu tenho uma mãe narcisista, tá. Isso é assunto para outro vídeo. Tinha essa opção de surtar, ou eu tinha outra opção, que foi a que eu segui, que eu falei: "Beleza, bora respirar. O mundo tá um caos, tá, né, a situação tá caótica, tá terrível, mas vamos respirar". Foi o momento que eu literalmente respirei, descansei, porque era 11 anos que eu estava sem férias, vivendo assim, ó. E eu descansei de tudo, eu descansei de trabalho, descansei das baladas que eu estava, que já estava muito me cansando. E eu comecei a fazer as coisas que eu queria fazer, a buscar os assuntos que eu queria, que eu não tinha tempo antes. Então, esses assuntos de autoconhecimento, eu fui atrás, eu comecei a praticar yoga, inclusive dou aula de yoga. Outra dica para você de ferramenta de autoconhecimento, o yoga traz muito autoconhecimento. Hoje em dia eu dou aula de yoga também, enfim. E aí eu fui buscando, né? Fui buscando esses assuntos de autoconhecimento, assuntos que eu sempre gostei. Eu pude aprofundar mais, por exemplo, na astrologia, que era uma coisa que eu sempre gostava, eu consegui dar uma aprofundada, eu entrei no yoga, eu comecei a entender as terapias, eu comecei a fazer algumas terapias, porque eu coloquei como prioridade, e eu realmente fui vendo, a partir desse momento, eu fui vendo as coisas movimentarem, porque eu tive essa intenção e essa ação de se comprometer comigo mesmo, né, com esse meu processo. A partir desse momento que eu falei assim: "Não, agora a gente vai dar essa guinada aqui, sem distraçõezinhas", né. Na verdade, distrações sempre tem, né, gente, a diferença é o quanto a gente se deixa entrar nessas distrações. A gente entra nas distrações, mas a gente sai. Então eu senti, eu falei: "É a partir daqui que eu vou realmente, me aprofundar nisso, me conhecer, me curar". Eu vi que eu precisava curar muita coisa em mim. Aí eu comecei esse processo de cura, de terapias, e minha primeira terapia que eu fiz foi a constelação familiar. Foi a que eu senti que eu deveria fazer, né, primeiro. E, enfim, curei lá umas coisas de infância com minha mãe, né, não vou estender aqui, senão vai ficar muito extenso o vídeo. Foi quando eu vi realmente a minha vida estava melhorando, estava guinando, eu falei: "Calma, ó, tá fazendo sentido". Então, se tá fazendo sentido é porque eu tô no caminho certo. Então, gente, quando a gente se permite entrar nesse lugar de autoconhecimento, né, que é um processo que eu falei para vocês lá no começo, não é fácil, vai ser doloroso, vai ser difícil, vai ser trabalhoso, mas no final das contas vai ser libertador. Quando a gente se permite entrar nesse lugar, a gente vai acessando as coisas, é como se a gente dissesse para o universo: "Eu estou pronto, eu quero me curar, eu quero melhorar, eu quero ser um ser humano melhor". E é impressionante, as coisas vão chegando para a gente, as pessoas certas, as ferramentas, para a gente cada vez mais nos conhecendo, cada vez mais, porque é infinito, tá, gente? Não acha que tem um fim, não. O processo de autoconhecimento é forever, até porque a gente vai se transformando, a gente vai mudando, né, com o passar do tempo. Então, a Roberta de hoje é completamente diferente da Roberta de 5 anos atrás. E eu espero, daqui 5 anos, estar muito melhor do que eu estou hoje, porque é sobre isso. E esse meu ano que passou de 2023, ele foi muito profundo. Foi um ano que eu me permiti. Eu falei assim: "Calma, eu vou focar no meu autoconhecimento, na minha cura", porque tinha muita coisa ainda fora do lugar, sabe. Eu ainda estava num lugar de não respeitar o meu corpo, não ouvir o meu corpo, me comparar com as outras pessoas, hã, importar muito com o pensamento do outro, tudo isso é autoconhecimento, gente. Então, esse ano de 2023, ele foi bem significativo, foi um ano onde eu tive acesso a umas outras ferramentas de autoconhecimento, uma delas foi o Tzolk'in, né, é um conhecimento maia que faz muito sentido. Não vou conseguir dar mais detalhes aqui para vocês, que é muito complexo. Eu tive acesso a uma outra ferramenta de autoconhecimento, o desenho humano, que foi assim, nossa, foi
foi o que faltava, sabe, assim, e você percebe que é uns assuntos que eu gosto, que faz sentido para mim, porque é por aí, gente, eu acredito que o caminho não é para fora, o caminho é para dentro. Se cada pessoa, se cada ser humano se preocupar em voltar para dentro, olhar para suas dores, curar suas feridas, eh, se conectar com a sua essência, se conectar com seus dons naturais, trabalhar os seus defeitos, é dessa forma que a gente constrói um mundo melhor. É cada um cuidando de si, porque o que eu tenho dentro reflete no que eu tenho fora. Então, se o mundo está do jeito que está, se o mundo está um caos, é guerra, é violência, é porque as pessoas, dentro das pessoas, está um caos. Então, o caminho é esse, é para dentro. Bom, gente, esse foi o meu processo, né? Essas idas e vindas. No meu caso, a vida teve que me dar um chacoalhão, sabe? Tipo assim, ou vamos lá, tem que despertar, vamos despertar, porque a gente não tem tempo, sabe? É isso que eu percebo, é isso que eu sinto. E quando a gente entra nesse lugar de se conhecer, de se permitir, né, é muito, mas é muito libertador, gente, porque a gente começa a se desfazer de camadas que a gente achava que a gente era, mas a gente só estava identificado com coisas que a nossa família fala, com que a sociedade fala, e a gente vai vestindo essas roupas que não são a gente. Então, esse processo de autoconhecimento, ele está relacionado com isso, de desfazer as camadas do falso eu. Então, assim, às vezes, você de verdade aí, em essência, você nem imagina que você tem as potencialidades que você tem. Mas se você não buscar, se você não correr atrás, você não vai encontrar as suas verdadeiras potencialidades. E quando você entra nesse caminho de se apropriar das suas potencialidades, de se trabalhar, a vida flui, porque você começa a trilhar o seu caminho e não o caminho dos outros. Porque o que a gente vê é a manada, é todo mundo querendo ir para o mesmo lugar, todo mundo querendo conquistar, todo mundo querendo. Não, cada pessoa está aqui para fazer uma coisa. E é seu papel descobrir o seu caminho, assim como eu estou descobrindo o meu. Você entender qual que é o seu papel no mundo, qual a sua forma de funcionar, qual a sua contribuição única que você tem para dar para o mundo. Pode ser isso aqui, gente, não precisa ser isso, coisas estrondosas. É isso aqui. Se cada um contribuir com um pouquinho, e cada pessoa tem o seu papel no mundo, se cada pessoa assumir o seu papel no mundo, o mundo seria lindo, né? Mas a gente está longe ainda. Bom, gente, esse foi o recadinho de hoje. Espero que vocês tenham gostado. Contei para vocês um pouquinho do meu processo, o que que eu fiz, o que que eu não fiz, o que que deu certo, o que que não deu, né? Foi uma longa jornada. E dentro do que eu falei aqui, você pega o que fizer sentido para você, manda mensagem se tiver alguma dúvida, se tiver alguma que você quer, se você quiser acessar alguma ferramenta que eu citei aqui no vídeo, tá? Só manda mensagem, se inscreve no canal para você não perder nada, dá o seu like e compartilha esse vídeo para a gente, né, espalhar luz, que é isso que a gente precisa, de luz, né?